Irmãos, nós estamos no 6º princípio da igreja. Sim. Não tem ninguém lá? Então vê lá. Não, o Alexandre não está, mas deveria ter deixado alguém. O Fábio não está lá? Dê uma olhadinha lá. Não, dê uma. Ô Lelo. O Lelo vai lá. Lelo, dê uma olhadinha lá na classe de jovens casais, meu irmão. Vai ter. Então tudo bem. Tá joia. Vamos fazer. Viu? Ao que terminar a gente faz, viu? Então. A mãe da dona Cleusa está na UTI. Nós vamos orar sim, viu, minha irmã? Vamos orar por ela sim. Então, irmãos, nós estamos no 6º princípio da igreja que funciona segundo o coração de Deus. Como Deus quer que a igreja se mova no mundo. Então, nós estamos estudando esses princípios para que lá no finalzinho deles nós possamos falar sobre os dons. Então não adianta falarmos sobre os dons se nós não entendermos o para quê dos dons. Como é que funciona essa realidade. Então nós precisamos e estamos caminhando já para começarmos a falar sobre os dons. Eu não sei vocês, mas quando comecei o curso de teologia, e mesmo o curso também de odontologia, eu queria que os professores falassem logo na teologia propriamente dito e na odontologia propriamente dita. Eu sempre perguntar assim, e os dentes? Quando é que eu vou ver dente? Que dia que eu vou pegar no dente? Né? E o motorzinho, aquele negócio? Que dia que eu vou treinar a trabalhar com aquele negócio? Então, a mesma visão é quando nós começamos alguma coisa, a gente quer logo falar sobre dons, né? A gente quer saber, e aí, o dom de profecia, o dom de cura, isso vai funcionar, como é que funciona? Mas nós precisamos de ter uma base para chegarmos lá. Na odontologia a gente precisa estudar os músculos, precisamos estudar a inervação do rosto, cabeça e pescoço, o que está envolvido, precisamos estudar a estrutura do dente, precisamos estudar o que nós vamos trabalhar com essa estrutura. Na teologia nós precisamos estudar antropologia, sociologia, nós precisamos estudar todo tipo de gia até chegar à teologia, né? Então, porque é assim que a vida faz. Então eu preciso de estudar a estrutura daquilo que Deus quer como igreja, para que depois eu possa também entender o porquê que Deus deu a mim determinados dons e determinadas habilidades. Então nós começamos domingo passado, falando sobre a diversidade. A diversidade do corpo de Cristo. E aprendemos que diversidade não é divisão. Né? A diversidade é exatamente aquela multiforme manifestações de Deus através de nós. Então o princípio enunciado do princípio é o seguinte: a graça de Deus é multiforme. E ela se revela a nós de maneiras diferenciadas. É um grande erro tentarmos padronizar os membros de uma igreja. Seria como violar a ação criadora de Deus. Precisamos aprender a respeitar e conviver com a diversidade na igreja. Esse é o princípio. E nós estudamos a perspectiva de Jesus com relação à diversidade. Jesus Cristo se manifestou na vida e diz que é a si mesmo que Deus quer a sua igreja. Nós o vimos através do seu ministério, o vimos também através das suas escolhas. Jesus não escolheu um só tipo de pessoas, Jesus escolheu vários tipos de pessoas,
vários segmentos da sociedade, várias formações, para que todos estivessem juntos, para cumprir assim o propósito do Senhor. Mas também o sétimo princípio, que eu vou ver agora a perspectiva de Paulo, e Paulo vai agregar a essa visão da diversidade, vai agregar uma outra realidade, que é a mesma que Jesus quis trabalhar com os seus discípulos. É a unidade. A diversidade na unidade. A diversidade não é divisão. E a unidade não é conformidade. Precisamos guardar bem isso. A diversidade não é divisão. E a unidade não é conformidade. Ou seja, viver em união é caminhar juntos rumo a um mesmo propósito. É inútil qualquer tentativa nossa de moldar a nossa personalidade, tentando nos assemelhar uns aos outros. Não é conformidade. Diversidade não é divisão, e unidade não é conformidade. O dia que nós tentarmos ser o outro, tem alguma coisa errada. Isso é patológico, né? Então nós precisamos de fazer isso. Aprendemos domingo passado que a diversidade é um projeto de Deus, é um plano de Deus. É algo que Deus sonha para que possamos caminhar e fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Mas a diversidade, ela precisa estar sendo exercida na unidade do corpo. Nós somos diferentes, mas nós estamos no mesmo corpo. Então eu preciso de entender essas realidades para poder fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Não tem nenhum paladino do oeste na igreja de Cristo. Deus não me capacitou para que eu fosse o paladino do oeste. Cavaleiro solitário. Né? Na minha época tinha essas revistas. Né? Eu acho que está voltando aí um filme, está em cartaz, de uma revista antiga. Eu acho que é Cavaleiro Solitário. Tem um filme em cartaz aí. Eles estão indo buscar lá. Eram histórias fantásticas. Com a tecnologia hoje vão ficar mais fantásticas ainda. Então, irmãos, e por falar em filme, eu gosto daquela duplinha, a Lucy e o Linus. Lembra daquela do desenho animado? Lembra? Vocês não assistem isso? Poxa vida. Hein? Eu vou perguntar aos adolescentes, eles vão saber, as crianças também, né? Mas olha, tem desenhos animados. Hoje eu assisti de novo na Record, né? Os desenhos animados bíblicos. São em 7 da manhã. A senhora assistiu também? Dona Cleusa assistiu também, 7 da manhã. Né? Desenho animado, irmãos, eles hoje são fantásticos. Né? E assim como eles são feitos para uma faixa etária das nossas crianças, né, bem jovenzinhos, então fica fácil a gente perceber algo mais ali, né? E eu sempre assisto, e eu gosto de desenho animado, não é só bíblico não, qualquer desenho animado que tem um enredo eu estou assistindo, né? Para que a gente possa aprender. Então a Lucy e o Linus, eles são fantásticos, ele está com o Snoopy. Né? Ele está da mesma patotinha do Snoopy. Agora sim, vocês conhecem o cachorro, mas não conhecem... cachorro é assim mesmo, eles estão tomando o lugar do ser humano. Né? Então o Snoopy. É a mesma turminha do Snoopy. Então a Lucy exigiu que o Linus mudasse de canal da televisão. Que coisa, como parece esse negócio, né? Então ela o ameaçou com os punhos fechados, caso ele não mudasse de canal. E aí o Linus
olhou para Lúcia e diz assim: o que faz você pensar que você pode entrar aqui e tomar conta de tudo? Ela diz: estes 5 dedos, diz Lúcia, individualmente eles não são nada, mas quando eu os enrolo juntos assim, como está, em uma única unidade, eles farão uma arma que é terrível de se ver em ação. Aí o pobre do Linus disse: qual é o canal que você gostaria que eu colocasse? E aí ele passando perto dela, ela já tinha soltado as mãos, e ele olha para os dedos dela e diz: vocês não poderiam ter organizado-se desse jeito contra mim. Falando para os dedos dela. Mas essa é a visão mesmo, irmãos. Quando um só dedo é junto, você não consegue puxar muita coisa. Mas quando você pega e fecha a mão, aí ajunta grupos de músculos, combinados com outros músculos, que faz você ter toda uma realidade de força. E é a unidade dos dedos é que vai tornar-nos o nosso punho, de alguns, uma arma que não é bom vê-la em ação. A unidade. E Paulo quis, a perspectiva de Paulo, é exatamente traduzindo essa unidade, claro que não de dedos, mas de pessoas e de dons que Deus agregou a essas pessoas para que elas pudessem, como corpo de Cristo, representá-lo no mundo. Vamos abrir lá o primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Paulo gasta todo esse capítulo para tratar de uma realidade que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Verso 12. 12. Que aí, até o verso 11, Paulo trabalha sobre os dons espirituais, mostrando que Deus trabalha qualificando as pessoas para o trabalho. E o que nos qualifica para o trabalho é o dom que nós recebemos. Eu não me qualifico para os dons. São os dons que qualificam-me para o trabalho. Então, algumas vezes eu preciso de dar uma caminhada com essa realidade para estar expressando claramente o que Deus quer expressar através da minha vida. E aí, Paulo começa no verso 12, dizendo aonde é que estes dons iriam se expressarem. E como que isto iria funcionar enquanto corpo de Cristo. No verso 12 ele diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo escreve à igreja de Corinto, irmãos, abordando muitos problemas. Era uma igreja problemática, uma igreja que precisou 2 cartas. E alguém ainda diz que tem outras cartas que se perderam. Os estudiosos do Antigo Testamento têm evidências nas próprias cartas da primeira e a segunda de Coríntios, que é escrita aos Coríntios, que dão margem para outras cartas perdidas. Então, Paulo escreveu muito para essas igrejas. Por exemplo, ele escreveu só uma à região da Galáxia. Ele escreveu só uma para Efésios, para os que moravam em Éfeso. Mas para os coríntios, ele escreveu 2 ou mais de 2 cartas.
Então era uma igreja muito difícil de lidar com ela, de trabalhar com ela, devido também à sua formação, que não era uma formação muito simples, era uma formação complexa. Então Paulo precisou trabalhar alguns problemas. E um dos problemas sérios que estava acontecendo lá na igreja de Corinto era a questão do orgulho. O orgulho espiritual, irmãos, é pior do que o orgulho financeiro ou intelectual. Porque ele é metafísico. Por exemplo, o orgulho intelectual, você vê o diploma do cara que está se exibindo. Você conhece a ficha do camarada. O orgulho material, você vê o carro que ele dirige, a casa que ele mora, o clube que ele frequenta, e um punhado de outras coisas. Mas o orgulho espiritual, ele é individual. Você não consegue ver muita coisa para aferir aquilo que a pessoa é. Então esse é o pior orgulho que tem. E a igreja de Corinto estava impregnada por esse orgulho. Então Paulo aborda este problema aqui. E ele lembra que cada um que fez um compromisso com Cristo é valioso no corpo de Cristo. Paulo já começa dando esta realidade. Há um só corpo e nós temos vários membros desse corpo. Então o que ele está dizendo é que cada um que se comprometeu com Jesus, em uma decisão de segui-lo, de aprender dele, de servi-lo, de adorá-lo, de glorificá-lo, cada um é importante no corpo de Cristo. Espera um momentinho, nós vamos chegar lá, estou no 12. Estes que estavam na igreja de Corinto, eles estavam inchados quando uma pessoa não podia fazer o que o outro podia. Então é o seguinte, se eu tenho o dom de curar, eu me dava uma inchada espiritual. Porque o senhor não pode. O senhor não pode. E hoje a gente vê algumas vezes disfarçado na igreja. Se de correr muito atrás, pessoas que se destacam em determinados dons, então ela acaba menosprezando o outro. Menosprezando o outro. Que não tem o dom que ele tem. E então eles foram se colocando acima uns dos outros, porque eles viam que os dons deles os tornavam importantes. Por exemplo, nós temos, hoje nem tanto, mas houve uma época, e que mesmo no meio ainda existe isso. No meio pentecostal, o dom de línguas, ele é linguarudo. Ele assume primazia sobre todos os outros dons. Quem tem o dom de línguas, ele destaca, pode ver no culto, ele fala a hora que ele quer, ele levanta e malacai, 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 malacai. E aí, não é? Eles chamam de segunda bênção. Biblicamente, isso não é verdade. Só existe uma bênção. É a bênção da unção e da habitação do Espírito Santo em nós. E todas as outras igualmente virão de acordo com o seu querer. Em decorrência da presença de Deus na vida de Jesus, do Espírito Santo na vida de cada pessoa. E Deus faz isso, Ele dá quando Ele quer, a quantidade que Ele quer, para quem Ele quer. Então não tem isso de ficar atrás, de dizer que é aquilo, aquilo outro. Paulo está corrigindo isso na igreja. Então as pessoas se acharam mais importantes do que as outras. E não pode acontecer isso na vida da igreja. Ninguém na igreja é mais importante do que o outro. Paulo está dizendo que somos várias partes unidas em uma única realidade que é o corpo de Cristo. Diga, meu irmão. Vou dar um exemplo. Pode. Eu tive quando era mais jovem. Tá. Um presbítero chegou
uma colocação e nós não concordamos com ele. Ele simplesmente falou, o dia que vocês chegarem ao meu nível, vocês vão entender. Ah, então, isso aí é orgulho. Misericórdia. Aí você deveria falar assim, me leve até o seu nível então, meu irmão, para eu entender isso. Diga, minha irmã. Pode fechar. Fecha ali, meu irmão, por favor. O diácono aí, irmão Geraldo, por favor, meu irmão. Porque está indo aqui. Está mesmo, a corrente não pode. Fecha, não, aqui, Geraldo. Eu acho que esse aí não há muita necessidade. Fecha esse aí, meu irmão. Para a gente ver. Melhorou, irmã? Pode fechar o outro também aqui, meu irmão. Aqui está aberto, ó. Porque senão forma uma corrente. Tem que fechar, abrir um sim, outro não, para não formar uma corrente que... Aqui também melhorou. Então, irmãos, mas é assim mesmo. Então é desse orgulho que Paulo quer trabalhar. É isso aqui que Paulo quer evitar na vida da igreja. Paulo diz que o corpo é composto de diversas e diferentes partes individuais, únicas, e que cada um é importante. Esse é o princípio, essa é a perspectiva paulina daquilo que Deus quer para cada um de nós. Domingo passado eu comecei a nossa conversa pedindo que você desse uma olhada de lado, da pessoa que está ao seu lado. E eu fiz as seguintes afirmações. Essa pessoa não é a mesma que você. Óbvio. Ela não tem a mesma aparência que sua aparência. Ela não fala a mesma coisa. Ela não cheira, ela não tem o mesmo cheiro seu. Cada um de nós temos um cheiro característico. Todos nós temos um cheiro gostoso, que é nosso cheiro. Agora, alguns não gostam. Elas não fazem a mesma coisa que você faz. Elas não são o que você é. Elas são elas próprias. Cada um de nós é único. E não podemos esquecer disso nunca. Cada um é único. E com isto, nós somos únicos em nossa aparência, únicos em nosso caráter, únicos em nossos dons, únicos em nossa maturidade espiritual ou pessoal ou física, únicos em nossas habilidades, únicos em tantas outras coisas nas nossas maneiras de ser. Por isso que alguns casamentos têm dificuldades, porque a mulher queria que o marido fosse igual a ela, ou que o marido queria que a mulher fosse igualzinha a ele, colocasse a toalha no lugar que ela gosta de colocar. Claro que nós homens podemos ajudar, e as mulheres também podem ajudar os maridos a construir o seu lar para ser um pouco melhor. Mas nós não somos, irmãos, iguais. Em nada, irmãos, em nada. O projeto de Deus, desde o princípio, foi fazer todas as coisas diferentes. Agora, sabe de uma coisa que me ajudou muito, mas muito mesmo? Porque na realidade, irmãos, eu tenho uma índole de ser polivalente. Eu já melhorei muito. Mas eu não sei se é porque meu pai era um construtor e meu pai era polivalente. Claro que algumas coisas ele fazia bem, as outras ele tapeava, como qualquer um de nós. Mas na profissão dele, ele precisava ser polivalente.
Por exemplo, o Meneghetti é polivalente. Ele faz eletricidade, ele faz hidráulica, ele faz a civil, ele faz um punhado de coisa. Claro que há alguma coisa que ele faz melhor do que as outras. Então, quando eu ia fazer alguma coisa, eu achava que eu deveria fazer tudo. Por causa da minha própria polivalência. Eu acho que isso é índole. Não deixa comigo. Esse negócio aí, logo eu tiro esse negócio de leite. Isso é bronca safada. Mas não dava, porque algumas coisas eu não tenho habilidade para fazê-las. Então é bom saber disso. Que você é a melhor pessoa para ser você. Não há mais ninguém que poderia ser você melhor do que você mesmo. Ninguém faz isso melhor. E ninguém faz isso tão bem quanto você. Ser você. Você é melhor sendo você. Então, muitas vezes, a gente quer ser a outra pessoa. E muitas vezes nós pecamos com os nossos filhos querendo que eles sejam o que nós gostaríamos de ser. E não fomos. Quantas vezes nós queremos ser alguém que nós não somos? Você já ouviu falar assim, ele agora mostrou a sua cara, agora ele mostrou quem realmente ele é. É por quê? Porque ele tentou ser aquilo que ele não era. E isso, irmãos, acaba com o nosso homem interior, com o nosso emocional. Isso nos desestabiliza quando queremos ser quem nós não somos. Aí você precisa ficar mentindo, precisa ficar se policiando, precisa de polícia. Você tem que ser o que você é. E Deus quer. Deus quer que você seja você. Ele não quer que ninguém seja você. Ele escolheu você para ser você e mais ninguém para ser você. Ele quer que você o represente na vida como ele construiu você. Como isso é gostoso, irmãos. A minha vida pastoral, pessoal, mudou quando eu entendi isso. Eu não preciso de orar como o Geraldo Rochael. Ao adentrar as portas celestiais, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Não. Eu não preciso ser o Geraldo Rochael. Eu posso ser o Ezequiel, com português errado, porque era assim quando eu orava. Agora teve um problema, irmãos. Quando eu orava como Geraldo Rochael, eu era mandado orar na igreja quando era jovem. Quando eu comecei a pôr para fora todos os meus sentimentos, como Ezequiel ora, eu só fui mandado orar uma única vez, o pastor não mandou mais. Essa foi a minha primeira frustração de ser eu na igreja. Porque eu achava bonito Geraldo Rochael orar. E eu o imitava. A introdução da minha mensagem da minha oração era uma dessas. Era como Geraldo Rochael, se ele não tiver para mandar eu orar, que eu oro igualzinho ele. Porque todos nós temos facilidade de imitar os outros, irmãos. É muito mais fácil imitar os outros do que ser nós mesmos. É muito mais fácil sermos o que as pessoas querem que nós somos do que sermos nós mesmos. E se há um lugar, irmãos, que nós tentamos ser o que nós não somos, é a igreja. Aqui é um lugar que nós tentamos ser o que nós não somos. Por isso que quando somos lá fora o que somos, aqui dentro se envergonha. Porque aqui dentro nunca nos viu como nós nos portamos lá fora. Nunca nos viu.
Então Deus quer que sejamos nós mesmos. Eu fico sempre pensando no Salmo 139. Que diz que Deus nos tricotou no ventre da nossa mãe. Quando a palavra hebraica lá que diz para tecer, é a mesma palavra hebraica para tricotar. Então Deus foi tão habilidoso que se cuidou para que eu fosse o que eu sou, do tamanzinho que eu sou, nas minhas proporcionalidades. Por que eu tenho que reclamar do meu cabelo, do meu nariz, do meu sem pescoço, do meu tamanho? Então Deus me fez para ser o que eu sou. Então não vou tentar ser mais alto, não vou tentar esticar o pescoço, não vou tentar ser outra pessoa que não seja eu mesmo. Deus quer que eu o represente como a única peça num tempo exato da história humana, da maneira que eu sou. E isso mudou a minha vida, irmãos. Eu não tenho nenhum complexo. Do meu tamanho, de sem pescoço, do meu cabelo, a disposição da minha orelha, não tem, meu nariz, não tem nenhuma preocupação. O tamanhozinho da minha... Eu não me preocupo com isso. Pode me chamar de toquinho de bater-sola, pode me chamar de toco de marraja jegue, de pintor de rodapé. Eu não tenho nenhum problema com o meu tamanho. Já tive. Mas quando eu descobri essa expressão de Deus através da minha pessoa e que Ele tricotou-me para ser eu mesmo, para representá-lo com os meus dons, então eu aprendi a ser eu mesmo. E nunca escondi isso. Você pode caminhar comigo, você pode ir aonde você quiser. O que eu sou aqui, eu sou em qualquer outro lugar. Eu não quero ser o reverendo Ezequiel Piardi. Não, eu sou o Ezequiel em qualquer lugar. Não importa se eu esteja vestindo terno, bermuda ou pelado. Eu sou um representante de Cristo aonde eu estiver, do jeito que eu sou. E Paulo nos chama para isso, irmãos. Nós somos todos membros do corpo de Cristo como indivíduos. Eu não sou membro do corpo de Cristo pertencendo a uma igreja local, ou fazendo parte da OAB, ou fazendo parte da CBF, ou fazendo parte da ONU, ou fazendo parte do Mercosul, ou qualquer organização que se possa existir, mas porque fizemos individualmente uma decisão de seguir a Cristo e servi-lo, como nós somos. Deus trabalhou, Deus recebeu-me como eu era. Deus trabalhou-me desde o ventre da minha mãe para ser o que eu sou. E isso, irmãos, precisa ser construído na minha vida. Alguns desenrolam o seu estar no corpo, o seu ministério. Outros, Deus abençoa em outros lugares, ministério da igreja local. Outros abençoam para fazer esse trabalho em outros lugares, porque nós não somos corpo. Aqui nesse tempo, nós somos corpo porque nós recebemos a Jesus. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós somos corpo. A irmã acabou de dizer para mim que a Maria Augusta, que foi à igreja lá em Poços de Caldas. E o pastor mandou uma carta para ela. É um coisa da igreja. Mas corpo não está, essa igreja não é eu vou à igreja. A igreja sou eu e você. Aonde nós nos... Aqui é um templo, aqui é um prédio.
Um prédio consagrado, está consagrado por enquanto ao Senhor para nós nos reunirmos. Agora, corpo é a igreja, e nós fazemos parte dessa realidade porque nós estamos em Cristo. Nós fomos feitos filhos de Deus e participamos dessa realidade histórica de Deus no mundo, que é a sua igreja. O corpo de Cristo é composto de indivíduos, você e eu. E cada um de nós tem um papel diferente a desempenhar no corpo de Cristo. Fomos feitos assim, irmãos. Fomos feitos assim. Tem um comentarista que ele comentou Gálatas. É um dos melhores comentários de Gálatas. Ronald Funk. Eu não sei se ele é japonês, se ele é coreano, não sei qual. Tem um olhinho puxado. O que ele diz? O que ele escreve sobre essa perspectiva dos membros de cada parte, cada indivíduo fazendo parte do corpo? Ter uma multiplicidade de membros e de funções é necessário para o corpo como um todo e para os membros individualmente, os quais estão envolvidos em uma solidariedade de experiência ou a unidade de destino. Então, ressentimentos nascidos de um sentimento de inferioridade ou arrogância, resultante de um sentimento de superioridade, estão ambos fora de lugar no corpo de Cristo. Tanto aquele que se sente inferior, quanto o que se sente superior. Não tem lugar no corpo de Cristo, irmãos. No corpo de Cristo não tem lugar para arrogantes, para pretensiosos. No corpo de Cristo não tem lugar para ninguém que se sentir inferior. Todos nós somos importantes. Nossos papéis são diferentes, mas igualmente importantes. Nossos dons são diferentes, mas somos todos importantes. O corpo de Cristo caminha nessa direção. Vamos ler o verso 15 até o 19. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa-o de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Irmãos, esse é um princípio que a gente precisa de aprender. A igreja, ela se move no mundo devido à cooperação de todas as partes. Se a igreja depender de uma única pessoa, de um único membro desse corpo para fluir, essa igreja está fadada a morrer, a perder a sua função, a perder o seu tempo especial que Deus nos deu para expressar esse Deus no mundo. Paulo está dizendo, irmãos, que todos nós somos importantes. Claro que nós temos alguns órgãos que são chamados como? Vitais. Sem esses corpos,
sem esses órgãos, nós perdemos a vitalidade. E aí, quando vamos ver se alguém foi em óbito, o que a gente afere? Os sinais vitais. Por exemplo, se um prefeito ficar sumido 3 meses sem aparecer, nós não teremos muitos problemas. Porque vai ter um vice que está ávido de sentar na cadeira principal. E cada trabalhador do poder público vai continuar assumindo as suas funções e a vida vai rodar. Vai rodar. Até que a polícia ache onde está o prefeito. Mas se os catadores de lixo sumirem por 3 semanas, aí nós vamos ter problemas sérios na cidade. Olha como são importantes. Por falar nisso, você fala com seus catadores de lixo? Da coleta, que é muito importante, aquelas meninas da coleta. Tem que falar. Tem que dar água. Tem que falar, dar um lanche, se for horário de lanche. Pode cuidar desse pessoal, irmãos. Não fique irado quando você fica atrás do caminhão deles, tentando ultrapassar, colocando a vida deles em risco. Olha, eu gosto de ser o primeiro, irmãos, atrás do caminhão. Principalmente quando eu estou de caminhãozinho ou de caminhonete. Sabe o que eu faço? Seguro todo o trânsito até ele chegar lá. Como eu gosto de ficar ali atrás. Pode buzinar, não tem problema. Passa por cima de mim do caminhão. Gente, esse pessoal é um pessoal de suma importância para a vida da cidade. Mais uma vez, irmãos. E os seus rins, como estão? Quanto de água você está bebendo por dia? Gente, como isso é importante. Quanto de gordura você está consumindo? Quanto de gordura você está consumindo? Porque tem uma bombinha aqui, se ela para, claro, a ciência está desenvolvendo sobre o coração, que hoje eles tiram, trabalham, põem de novo. Mas você não precisa passar por isso. São órgãos vitais. Irmãos, o ensino da igreja. Como nós precisamos de pessoas que têm experiência com Deus para obedecer o chamado da superintendência da escola dominical. Porque isto é um órgão vital da igreja. Se nós aprendemos de Deus, irmãos, corretamente, a nossa vida vai fluir de uma maneira fantástica. Mas nós também precisamos da Luciana. Principalmente quando as crianças dão lanche lá embaixo. Se a Luciana não aparecer durante uma semana nessa igreja, fica insuportável entrar nos banheiros, porque tem gente ainda que não consegue dar descarga. Aí na segunda-feira, quando ela entra nos banheiros, feminino e masculino, está aquele cheiro característico de urina amanhecida. Vai juntar barata, rato, aqui no cantinho, ó, da cozinha, se ela não vier. Então, irmãos, o que eu quero dizer com os irmãos?
Todas as partes são importantes. As vitais e aquelas que nós achamos que não são tão vitais assim. O cabelinho do nariz. O cabelinho do nariz. Como ele é fantástico. Não pensemos nós, irmãos, ou não pense você que é menos importante do que outra pessoa no corpo de Cristo. O que você faz, presta atenção nisso aqui. O que você faz não define quem você é. Apenas expressa o seu papel no corpo. O seu relacionamento com Cristo é que define quem você é. O que eu expresso é apenas o caminho que Deus usa para que eu possa expressá-lo na vida. Mas não define quem eu sou. Quem eu sou é definido pelo relacionamento que eu tenho com Cristo. Eu estou aqui, irmãos, por causa de Cristo. Eu estou aqui por causa do relacionamento que eu tenho com Cristo. Então nós precisamos colocar isso no coração. Às vezes, irmãos, a gente não faz, temos até o dom de fazer, mas não vou fazer isso porque eu sou doutor. Você não é. O que você faz não define quem você é. O que define quem você é o seu relacionamento com Cristo no corpo. Eu sirvo ao cabeça, irmãos. Cristo é o cabeça. Então eu estou servindo aquele que está mandando no corpo. E não importa. Um tempo ele pode levar-me para algum lugar, outro tempo ele pode me levar para outro lugar. Porque Deus pode fazer isso. No nosso corpo não tem como o rim ser uma coisa e depois ele decidir precisar dele para servir. Nós temos alguns órgãos que podem ser colocados em outros lugares, algumas peças do nosso organismo, que podem ser colocadas em outro lugar e fazer a função lá. Por exemplo, nós temos aí na cardiologia, voltando à cardiologia, a ponte de safena. Pode pegar parte da safena e transferir para lá. Funciona normalmente. Não tem nenhum problema. Mas no corpo de Cristo, Cristo tem essa habilidade. Ele capacita-me um tempo para aqui e depois capacita-me outro tempo para cá. Quando eu comecei o ministério, eu era evangelista. Eu não podia ver um pecador e eu estava em cima dele para falar de Jesus. As minhas mensagens todas eram evangelísticas. Houve um tempo que eu fui restaurador de igreja. Tinha uma coragem de enfrentar os problemas da igreja. Foi até quando eu cheguei aqui. Agora, hoje eu não sou mais evangelista. Não sou evangelista. Eu posso pregar alguma mensagem evangelística, mas eu não sou. Não corre mais a paixão de se ser evangelista. Não sou mais restaurador de igreja. Não aguento problema de igreja. Igrejas quebradas. Problemas normais da igreja, uma pressão alta, alguma febrezinha, isso não tem problema. Mas a UTI da igreja eu já não aguento mais. Não tenho mais. Deus não me chamou mais para isso. O pessoal fala assim, a terceira igreja está morrendo. Não provoca no meu coração nenhuma vontade de ir para a terceira igreja. Antigamente fazia. Antigamente eu ouvia que uma igreja estava quebrada e eu colocava aquela igreja diante de Deus como uma possibilidade de ir para ela. Falar, Senhor, usa-me nesse lugar. Se for a tua vontade, eu quero ir para esse lugar.
E não importava, irmão, se era pequena, se era grande, porte médio, quem é que estava lá. Eu nem preocupava quem estava lá. Eu simplesmente dizia, Senhor, eu quero ser usado nesse lugar. Agora, hoje eu posso ouvir de igrejas quebrando, morrendo, pastor matando igreja, que eu não sinto nem arrepio. Posso até orar, mas não tenho mais aquela paixão de estar lá fazendo o que precisa ser feito. Hoje, eu gosto de ajudá-los a crescer em Cristo. Isso eu tenho prazer de fazer. Eu acho que esta vai ser, bem, dá até um tempinho aí, Deus pode mudar, se Ele quiser mudar. Mas tem um tempinho aí ainda